Olá, boa noite, na paz de São Jesus, boa noite a todos, estão entrando aqui, Bruno, Mourão, Leandro, Yara, irmã Antônia, Paz, Mourão que eu não sei qual é o seu primeiro nome, Samuel, Leandro, Margarida, Vevé, tudo bom Vevé, Fernandinha, Rita, irmã Antônia, Alexandre Aguiar, meu irmãozão, abraço para você, um beijo no Pedrinho, a paz do Senhor, velho, a paz a todos, Carol, Suelen, Luana, tudo bom Luana, Cátia Crescêncio, grande advogada, pastora Ruth, Roberta, Jane, a paz, pastora Ruth, espero que você esteja bem, Renata Nobre, Paulo, tudo bom Paulo, Paloma, Vagdália, o nome é Vagdália, meu amigo Breno, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Sinara, olha aí, Jaque Guimarães, Carolina, Marília, Yudi, meu irmãozão, um grande abraço Yudi, Aline, Cícero Kessa, boa noite irmão. Eita, Genco, Ciandreia, Cassiane, amém, obrigado Alexandre, Karine Colares, tudo bom Karine? Que bom pastora Ruth, estamos orando, viu? Vamos estar orando por você hoje de novo, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, meu amigo Breno. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que todos sejam encontrados hoje com saúde, com paz, né? São dias difíceis, são dias complicados, mas eu creio que o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim? Hoje nós tivemos uma informação muito triste, não é? Compartilhando com vocês, a nossa querida pastora Arildes, né? Quero dar um abraço ao meu querido Samuel Wagner, que está aí entrando, beijão, filhão, Deus te abençoe. A nossa querida pastora Arildes faleceu hoje, né? Infelizmente, estávamos orando por ela desde o momento em que ela enfermou e ontem nós tivemos uma informação boa de que ela estava saindo da UTI, indo para uma enfermaria, para um apartamento, né? E nós celebramos muito isso ontem, nós nos alegramos bastante, mas depois soubemos que ela retornou à UTI e contraiu uma infecção muito grave e ela infelizmente veio a óbito hoje, né? Então hoje nós estamos muito tristes, né, com essa perda, é uma perda muito séria para o Evangelho, para a igreja, né, de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo. A pastora Arildes, ela era uma gigante na fé, tá certo? A pastora Melissa Guimarães está aqui conosco também, um abraço pastora Melissa, pastora Melissa é nora, né, da pastora Arildes, e com certeza junto com a família, né, estão muito tristes, mas eu creio que o Senhor é poderoso, né? E embora nós estejamos muito tristes aqui, o céu está em festa, né? O céu está em festa, porque a pastora Arildes, uma gigante na fé, uma mulher que ela deu início, né, a um movimento pentecostal renovado nas igrejas do estado de Ceará, e por conta desse trabalho ela conseguiu, né, uma projeção muito grande como mulher de Deus que ela era no estado de Ceará, e muitas lideranças, né? Muitas lideranças saíram do ventre espiritual dela, inclusive eu e a Janete, nós somos frutos do ventre espiritual da pastora Arildes. Eu tenho honra, orgulho de dizer que ela era a minha mãe na fé. Foi ela quem me batizou, foi ela quem me discipulou e foi ela quem profetizou na minha vida. Ela profetizou na minha vida sobre coisas que Deus iria fazer e Deus fez, né? Deus fez conforme ela falou, tá certo? E eu fico, digamos assim, triste pela perda, chocado, né, angustiado pela perda,
mas também consolado, sabendo que ela está com o Senhor, sabendo que ela está com Jesus, e lá ela está, né, unida aos outros heróis da fé, junta, né, com os outros gigantes da fé, como ela era, e principalmente porque ela está com o Senhor Jesus e ela está muito bem. Então, a pastora Arildes, ela deixa um legado aqui na terra, ela deixa um legado muito sério, muito importante para muitos homens de fé e também, né, queridos, para muitas mulheres de fé. Assim, eu espero, né, eu sugiro a todas as mulheres que estão aqui a conhecer um pouco da história da pastora Arildes, não é? Ela era mãe de, eu acho que a pastora Arildes deve ter tido mais de 10 filhos, né? Não lembro exatamente a quantidade de filhos que ela teve, mas ela cuidou muito bem dos filhos dela, e ela também levou os seus filhos. Mel, você me dizer a quantidade de filhos que eu não lembro, Mel, mas eu acho que ela teve mais de 10, né? E os filhos dela, né, foram criados todos na igreja, todos no Evangelho, e são potências hoje, né? Vários são pastores, né? As noras são pastoras, e eu sou muito feliz. 9 filhos, né, Mel? Glória a Deus. Então ela teve 9 filhos, né? E todos, né, são homens e mulheres de bem, graças a Deus, muito bem educados. A maioria dos filhos dela são pastores, né? E eu tenho certeza que o legado que ela deixa é uma coisa para nós observarmos, né? Para nós observarmos, para nós analisarmos e nos espelharmos pela vida dela. Com certeza, não é? Há algo que nós devemos olhar, aprender, não é? Como uma mulher com 9 filhos, queridos, uma mulher com 9 filhos, cuidando de casa, com um marido muito exigente, por sinal ainda, né? Ela conseguia dar conta de um trabalho evangelístico tão grande que acabou despontando, né, para uma igreja relevante, né, para uma igreja que fez muita diferença na vida de muitas pessoas e continua fazendo, que é a Igreja Batista Peniel. Então, hoje é um dia realmente muito triste, não é? Mas eu tenho certeza, o céu está em festa, né? O céu está em festa, porque a pastora Arildes, ela realmente foi uma grande mulher de Deus aqui na terra. Eu acho que hoje, como essas referências fazem falta, né? Como essas referências, elas acabam hoje, digamos assim, por deixar uma carência num mundo tão voltado, né, para aquilo que é externo, para aquilo que é exterior. Há uma valorização tão grande, né, naquilo que é passageiro. E quando a gente vê uma pessoa que dedicou a sua vida inteira, gente, a investir no caminho de Deus, no reino de Deus, na vida espiritual de outras pessoas, porque a pastora Arildes, eu soube hoje que antes dela ser internada, poucos momentos antes dela ser internada, ela estava evangelizando. A pastora Arildes, mesmo no hospital, antes de ir para a UTI, ela estava evangelizando. A vida dela era essa, a vida dela era anunciar que Jesus Cristo salva, não é? Me lembro dela contando que sempre que ela entrava num táxi, que ela entrava, não é, no ônibus, e ela tinha a oportunidade de falar com alguém, ela perguntava, né, meu filho, com aquele jeitinho calmo dela, você tem certeza da sua salvação? Né? E ali ela começava um processo maravilhoso de evangelismo que só ela tinha. Então, o meu desejo é que as mulheres cada vez mais, né, entendam aquilo que é projeto de Deus para a vida de cada uma, não é? A pastora Arildes, ela era esse grande exemplo de uma mulher que ela poderia influenciar muita gente, não é? Com seu jeito simples, manso, sereno, mas ao mesmo tempo muito carregado de sabedoria, tá bom? Fica hoje, né, a nossa tristeza, fica hoje o nosso desânimo, mas também a esperança e a alegria no coração, não é, de que um dia todos nós estaremos juntos e iremos exaltar o nome do Senhor dessa maneira. Amém? Quero começar hoje essa palavra sobre o caminho do crescimento espiritual. Desejamos crescer, nós desejamos crescer ao ponto, né, ou até mais do que a própria pastora Aris foi, todos nós desejamos crescer, todos nós desejamos
ser melhores na terra, melhores para nós mesmos, melhores para a nossa família, melhores para os nossos filhos, não é verdade? Sim, melhores para aqueles que estão próximos a nós. Eu entendo que essa era a vontade de Deus para cada um. E hoje eu queria ler para vocês um texto que na verdade eu li ontem também, mas eu gostaria de começar assim hoje, tá bom? Então Mateus 17, a partir do verso 14, tem um texto muito conhecido que eu queria que você acompanhasse comigo, que diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. E é interessante quando Jesus fala dessa maneira, que esta casta, não é, de espíritos ali imundos não se expele senão por meio de oração e jejum. Jesus estava estabelecendo ali que os discípulos dele, olha só, os discípulos de Jesus, eles precisavam investir nas disciplinas espirituais. Eles precisavam crescer, eles precisavam ser um pouco mais fortes em fé, em esperança, na verdade, mas que também precisavam orar mais e jejuar mais. Dessa maneira, Jesus aponta aqui para nós que o caminho do crescimento espiritual, ele está diretamente relacionado às disciplinas espirituais. E como nós começamos ontem a falar dessa maneira, falei para vocês de duas disciplinas espirituais ontem. Ontem eu falei justamente da oração e da meditação, pois existe tanto a oração como existe também a meditação espiritual, uma meditação bíblica. É uma meditação que ela é não de origem não oriental, mas de uma origem bíblica, tá certo? Ela não tem a ver com um esvaziadamente, muito pelo contrário, biblicamente falando, só para você ter uma ideia, a nossa mente nunca pode ficar vazia. Não é aquele procedimento de esvazie sua mente, esvazie seus pensamentos. Não, isso nunca pode acontecer na nossa vida. Nós nunca, por apelo nenhum de ninguém, nós esvaziamos a nossa mente. Muito pelo contrário, nós devemos sempre encher a nossa mente, mas encher de coisas boas, encher da palavra de Deus, encher daquilo que faz sentido. Você me entende? Então, quando nós passamos algum tempo meditando e pensando, né, na palavra de Deus, nos enchendo cada vez mais daquilo que é bom, gente, do que é bom, daquilo que faz sentido, daquilo que traz paz, daquilo que traz alegria, daquilo que realmente importa. Olha só, o bem-estar que traz, ele é um bem-estar de crescimento, de um avanço espiritual, de algo que Deus quer para a nossa vida. Você entende isso? Amém? E hoje, né, pegando esse gancho da palavra aqui de Jesus, né, em Mateus, essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Hoje eu vou dar início, né, então essa segunda parte eu vou falar hoje de outra disciplina espiritual, as disciplinas espirituais internas, né? Você tem a oração, você tem a meditação, você tem também o jejum. Deixa eu falar uma coisa que eu acho muito interessante sobre essa tremenda disciplina espiritual chamada jejum. E eu aprendi muito disso com a minha querida pastora Arildes, né? Ela, como era uma pastora, como era uma mulher muito espiritual, a pastora Arildes, ela era uma mulher que tanto gastava tempo na oração, como também ela gastava muito tempo no jejum. E alguns têm exaltado o jejum religioso até acima de toda a Escritura e de toda a Palavra de Deus. Porém, ao contrário, muitos outros têm também negligenciado o jejum totalmente, não é? Eu fico feliz porque na nossa igreja
não é? Nós, algumas vezes no ano, nós estabelecemos um período de jejum. E é interessante como as pessoas, não é, se sentem bem, tá certo? Se sentem, não é, quando são bem instruídas, quando são bem orientadas nessa prática tão espiritual e tão necessária, como essas pessoas se sentem melhor, digamos assim, fortalecidas, não é, nesse período de jejum. E eu queria até que você prestasse bem atenção nesses pontos que a gente vai fazer hoje aqui, não é, chamar sua atenção para essa disciplina espiritual que na Idade Média, olha só, não é, a igreja levou de uma maneira tão exterior que acabou comprometendo, digamos assim, o entendimento desse jejum interior, reflexivo, né, e espiritual dos dias de hoje, mas ele continua igualmente necessário. Pastor Pedro, o que foi que aconteceu? Houve uma maneira muito externa, muito religiosa e até muito, digamos assim, ligada à própria lei, foi tornado quase que uma lei o jejum bíblico. E quando se tornou esse jejum externo, mandamentoso e, digamos que obrigatório até, houve um distanciamento do jejum espiritual de verdade. E com o declínio dessa realidade da fé cristã, acentuou-se a tendência crescente de enfatizar muito mais o que restou a forma externa do jejum. Por isso que se tornou, nos dias de hoje, algo tão digamos assim, negligenciado, desprestigiado até, tá certo? Sempre houve uma forma destituída de poder espiritual. Ou melhor, sempre que houver uma forma, digamos, destituída de poder espiritual, a lei, ou seja, uma obrigatoriedade meramente religiosa, acaba tomando as rédeas, porque traz consigo um certo sentimento de segurança. E como as pessoas gostam de se apegar a esse sentimento de segurança que muitas vezes aquilo que é simplesmente um padrão religioso impõe. O que eu quero dizer é que o jejum, ele é bíblico. O jejum, ele é para os nossos dias também. Eu gosto de entender que nas Escrituras o jejum sempre se refere, não é, de uma maneira que ele leva as pessoas a um crescimento espiritual, não é? A um crescimento e uma maturidade espiritual na vida das pessoas que fazem o verdadeiro jejum. E olha só, o jejum nas Escrituras sempre se referiu então a uma certa abstenção de comida por um período de tempo e por motivos espirituais, tá certo? E é diferente, o jejum é totalmente diferente da mera greve de fome, né? O jejum não é greve de fome, porque seria só um propósito político de chamar atenção em prol de uma causa, mas o jejum, ele é algo que é espiritual. Também se difere, não é, da dieta, não é? Também jejum não é uma dieta por motivo de saúde, que enfatiza, né, uma abstinência de alimento por uma questão física necessária. Não é isso, né? O jejum que a gente fala aqui não é o que os profissionais da área de saúde estão defendendo tanto, né? Que é o jejum intermitente, né? Para que se tenha ganho de peso ou perda de peso, né? Para que haja emagrecimento. Não é disso que a gente está falando. É bom, sugiro para algumas pessoas, né? Tem que fazer, né? Para algumas pessoas é muito importante, é uma excelente maneira de emagrecer, perder peso, o jejum intermitente. Mas o jejum bíblico sempre tem no centro dele um certo propósito espiritual. Na Bíblia, a maneira normal de jejuar e abster-se, então, de todo tipo de comida, sólida ou líquida, nunca de água. É interessante isso, né? Porque na Bíblia nunca se tem a história, né, de um jejum de água. Não, o corpo humano pode passar, né, algum tempo sem alimento, mas não pode passar muito tempo sem água. Por isso não é aconselhável, tá certo, o jejum de água. Nós até podemos fazer o jejum de certos líquidos, né, mas de água não, tá certo? Então, da forma bíblica, é que o jejum ele se torne realmente a abstenção de um certo tipo de alimento. E se você prestar bem atenção em Mateus, no capítulo 4, não é, a partir do verso 1,
nós temos um momento em que Jesus, né, ele faz um certo tipo de jejum. Mateus capítulo 4, a partir do verso de número... Mateus 4, a partir do verso 1, do versículo 1 ao 11, tá certo? Inclusive, nesta semana, eu estou pedindo a todos que estão aqui conosco que nessa semana, o dever de casa é você ler o livro de Mateus inteiro. Se você tem Bíblia em casa, meu pedido é de hoje, na verdade era de ontem, né? Mas para quem está partindo de hoje até sexta-feira, tá certo? Até sexta, eu quero que você leia Mateus inteiro. São 28 capítulos maravilhosos, fantásticos. Então vai dormir, antes de você dar uma revisada naquela série tola lá da Netflix, olha só, eu quero que você leia Mateus, pega a tua Bíblia, vai ler um pouquinho, né? Você vai ter bons sonhos, vai ter uma noite tranquila, ora um pouquinho depois, tá certo? Medita um pouquinho antes, né? E aí você vai ter com certeza uma noite de sono tranquila, fantástica, você vai ganhar muito conhecimento. Então, né, a Cássia está dizendo aqui que já começou, né? Glória a Deus. Quem já começou? Coloca o dedo aí no coraçãozinho para mim. Alguém já começou aqui? Ler Mateus? Pois é, nesta semana, amém? Evinha também. Nesta semana eu quero que você leia o livro de Mateus, mas é Mateus todo, tá certo, gente? Mateus todo. Você vai ler os 28 capítulos. Então, em Mateus capítulo 4, do verso 1 em diante, diz assim: olha só que história interessante essa. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Note que Espírito com E maiúsculo sempre é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, só fazer o que é uma preliminar com você, né? Olha que coisa interessante, né? Foi o próprio Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque havia uma obra a ser feita. Sim, Deus muitas vezes nos leva ao deserto da vida quando Ele quer tratar algo muito especial conosco. Ele fez assim com Jesus, para que se manifestasse um poder sobrenatural em Jesus, tremendo. O próprio Espírito Santo o levou para o deserto. E aí, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, sim. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E ele te sustentará nas tuas mãos para que não tropeces numa pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, o que está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Sim, Jesus então, ele fez jejum. E Jesus, ele fez um jejum de 40 dias e de 40 noites. E ele fez isso porque havia um plano de Deus maravilhoso na vida dele, de enriquecer a sua igreja, de fortalecer a sua igreja, de dar exemplo para a sua igreja. Jesus, então, ele viveu esse momento, ele passou por por essa dificuldade, né, que o jejum no meio do deserto lhe trouxe, mas ele venceu. Jesus venceu. E assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Você pode dizer amém para isso? Amém? Olha só, tem um outro texto que fala sobre jejum, está em Mateus, e eu quero que você vá lá comigo. Mateus 6, 16 a 18. Então Mateus 6, a partir do verso 16, ainda no Sermão do Monte, depois de Jesus ter... talvez hoje eu confunda um pouco o nome Jesus com jejum, então se eu ficar aqui gaguejando, me perdoe, tá bom? Então, olha só, depois de Jesus ensinar à igreja e aos discípulos a oração
e a como deveriam orar, ele também, de uma maneira seguida, falou do jejum, não é? Então Mateus 6,16 diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto te recompensará. Então nós devemos aprender como jejuar? Sim, nós devemos aprender a como jejuar. E quando nós aprendemos dessa maneira, que o jejum é algo espiritual, que não é algo externo, é algo interno, é algo que é para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento, é para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, nós entendemos que não pode ser algo que venha chamar atenção. Você entende? O jejum nunca deve chamar a atenção das pessoas. Ele diz assim, não é? Olha só, os hipócritas são aqueles que desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, não é? E isso não é vontade de Deus para a nossa vida. Quando você jejuar, isso é uma coisa entre você e Deus. Eu conheço muitas pessoas que... deixa eu melhorar minha fala de novo, né? Assim, eu não costumo apreciar muitas pessoas que muitas vezes no intuito de mostrar, né, a sua espiritualidade, ela vem dizer do seu jejum, ela vem, né, falar que ora tantas horas durante a noite, que acorda à madrugada e vai orar e vai jejuar e vai fazer e tal. E assim, eu particularmente não gosto desse tipo de argumento, tanto que o nosso jejum, pelo menos o meu jejum e a minha oração, eu não compartilho, né? Não saio falando para ninguém, estou em jejum há tanto tempo, não, assim, ninguém deve fazer isso, entende? É meninice espiritual, na verdade é o contrário do que a gente está propondo aqui, não é? É uma certa falta de crescimento espiritual quando alguém faz esse tipo de evidência, né? De alguém mostra essa aparência de piedade porque está em jejum. Jesus diz: tu, quando jejuares, ele fala, olha, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, a fim de não parecer aos homens que você jejua. E o teu Pai em secreto, aquele que vem em secreto, ele recompensará. Então há uma recompensa no jejum? Sim, há uma recompensa no jejum. Há bênçãos que vêm a partir do jejum na nossa vida. Eu tenho certeza que até muita gente deveria entender mais sobre isso, porque talvez muitas pessoas podem até sofrer porque não estão orando, porque não estão jejuando, porque não estão se dando ao trabalho de viver as disciplinas espirituais. Olha só, e há vários, na verdade, alguns tipos de jejum, não gosto de dizer que há vários, mas olha só, há, na verdade, né, alguns tipos de jejum. Para você que não pode, digamos, ser uma pessoa, Pedro, eu não posso, né, passar muito tempo sem comer. Outra, alguém pode dizer, pastor Pedro, o meu médico não me permite que eu passe muito tempo sem comer, eu sofro com hipoglicemia, por exemplo, eu sofro com hipoglicemia também, né? Eu herdei isso do meu pai. Meu pai, quando ele passava, né, da hora de comer, quando ele passava muito tempo sem comer, batia uma tremedeira nele, não é? E se ele não comesse logo, ele poderia realmente passar mal. Eu sinto um pouco disso também, não muito, mas eu sinto. Então, o meu jejum ele tem que ser muito dosado. O meu jejum, quando eu faço, ele realmente é um jejum que ele talvez seja diferente de algumas pessoas aqui. O meu jejum geralmente é de meia-noite ao meio-dia, não é? Quando eu estou no propósito de jejum, sempre eu faço de meia-noite ao meio-dia, é o que eu geralmente costumo fazer. Mas é importante saber que na graça, nesse tempo da igreja, é possível também fazer jejum de coisas que são importantes ou até mesmo costumeiras, né? Por exemplo, o jejum de Daniel, descrito em Daniel capítulo 10, vamos ler aqui para você conhecer esse tipo de jejum. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3, olha que maravilha para você guardar, para você crescer em conhecimento e crescer também espiritualmente. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Então Daniel, ele orou, ele chorou, ele esteve triste, né, em conflito durante 3 semanas. Daniel 10, versículo 2, agora o 3.
Manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, Daniel ele fez aqui um jejum. E como é que foi o jejum de Daniel? Tão falado, o tão comentado jejum de Daniel. O jejum de Daniel constituiu da seguinte maneira: ele não comeu comida desejável, ou seja, as comidas para ele mais gostosas, ele não comeu. Também ele não bebeu, mas ele não bebeu vinho, ele não comeu carne e nem se ungiu com óleo algum. Naquele tempo, o óleo não era só uma questão de um óleozinho aí de panela, não. Esse óleo era um óleo perfumado, um óleo cheiroso, um óleo de unção. Era um óleo que as pessoas passavam sobre elas, elas não só ficavam mais bonitas, mas elas também ficavam mais cheirosas. Então esse era o jejum de Daniel. Daniel passou um tempo com esse jejum. Você entende isso? Existe um outro jejum também descrito na Bíblia. É o jejum de alimentos, que pode ser parcial e pode ser total, não é? O jejum que eu aponto aqui como exemplo na Bíblia, eu vou pegar aqui o próprio exemplo de Jesus. Jesus que esteve no deserto, ele passou 40 dias sem se alimentar, e a gente entende que aquele jejum era um jejum total. Jesus passou 40 dias sem comer, eu acredito que sim. Jesus passou 40 dias no deserto sem comer. Pedro, como é que ele aguentou? Ele era Jesus, não é? E aí, no final desses 40 dias, foi que ele teve o processo de tentação, e depois a Bíblia diz uma coisa linda que eu acho: os anjos do Senhor vieram a servir a Deus, não é? Então os anjos fizeram um trabalho de levar ali o alimento que quebrou aquele ciclo de jejum que o Senhor Jesus estava fazendo. Era um jejum total. Mas há também as pessoas que fazem um jejum parcial, não é? O próprio Daniel, quando ele esteve na presença lá do rei da Babilônia, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele se alimentou de algo que não era a comida do rei. Então ele se alimentou só de legumes, digamos assim. Foi um outro tipo de jejum, agora parcial, de alimentos para Daniel e para os seus amigos. Mas há também, só para você ter uma ideia, há um jejum também de sexo, não é? Em 1 Coríntios, no capítulo 7, tem algo que você também deve saber, não é? Em 1 Coríntios, no capítulo 7, a gente tem um texto maravilhoso sobre respostas e perguntas acerca do casamento. Quando Jesus, na verdade, quando o apóstolo Paulo, instruído por Deus, a falar para os casais, a falar para aqueles que contraíram casamento, aqueles que ainda iriam contrair casamento, eu até aconselho todas as pessoas casadas que estão aqui conosco hoje a dar uma olhadinha em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando o apóstolo Paulo trata acerca do casamento. Mas tem algo muito específico, eu vou ler só essa parte para você, que é o versículo 5, que diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É um jejum de sexo. Digamos que um casal, digamos que uma família esteja passando por uma necessidade, esteja passando por um problema muito grande, e alguém queira entrar num jejum em prol de uma causa, em prol de uma questão, em prol dessa situação difícil, buscando uma solução de Deus. E aí a Bíblia diz, nesse momento, que alguém pode fazer um jejum. Alguém pode fazer um jejum. E nesse momento de jejum, interessante que ele coloca aqui, ele diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Então, existe uma possibilidade de um casal, ou de alguém de um casal, entrar num jejum de sexo, de relação carnal, de relação de sexo mesmo, para que esteja em oração. E a Bíblia diz, por algum tempo e por mútuo consentimento. Os dois têm que concordar. Olhando dessa maneira, a gente entende então que existe sim, existe a possibilidade de alguém fazer o jejum de sexo. Então, olha só, juntando todos esses textos, a gente pode entender,
Nós podemos, então, flexibilizar o jejum para outras coisas que não sejam alimentos? Sim, existe essa possibilidade. Você pode fazer jejum, né, de refrigerante, você pode fazer jejum de internet, você pode fazer jejum de celular, você pode fazer jejum de mídias sociais. Queridos, olha só, existe essa possibilidade, sim. Nós podemos fazer isso. Tudo para quê, Pedro? Para a glória de Jesus. E você pergunta assim, então, Pedro, né, seguindo esse raciocínio, por que jejuar? Vamos falar aqui do porquê do jejum. Por que eu entro em processo de jejum? Primeiro, para ficar mais próximo de Deus. Para nós nos aproximarmos de Deus. E isso é uma possibilidade? Sim, uma possibilidade. Você pode querer mais de Deus, você pode querer um momento a mais com Deus. Em Jeremias, deixa eu colocar um texto do Antigo Testamento, lá em Zacarias, no capítulo 7, o verso 5, está escrito assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós outros meses que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e no sul e a campina eram habitados? Não é? Ou seja, aqui está se pregando um jejum, e um jejum até que não agrada a Deus. Todo jejum ele tem que ser para a glória de Deus. Todo jejum ele é para a glória de Deus. Você pode até fazer um jejum por causa de uma situação difícil na sua vida, mas você tem que entender que jejum é ação de graças. Jejum é ação de graças em glória a Deus, e não é moeda de troca. Jejum nunca foi e nunca será moeda de troca, mas é uma disciplina espiritual que nos leva a termos um momento com Deus para ficarmos mais perto dele, mais próximos ao Senhor. Eu entendo também que jejum ele permite que nós tenhamos autocontrole. Jejum trabalha no nosso domínio próprio. Em 1 Coríntios 6,12, está escrito da seguinte maneira: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são ilícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Sim, queridos, olha só, o jejum, ele é algo que nos vai fazer com que nós tenhamos um controle maior da nossa própria vida. Sim, é verdade, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Posso todas as coisas, mas nem todas elas vão me trazer benefício. Não é assim? Muitas vezes nós jejuamos e o nosso próprio autocontrole, o nosso domínio próprio é testado nessa hora. Tem muitas pessoas que não têm domínio daquilo que comem, não têm domínio da hora de comer, não têm o domínio espiritual sobre a sua vida. Mas o jejum é um excelente exercício de domínio próprio. Eu entendo também que o jejum ele era para a libertação e também para milagres. No livro de Esther, no capítulo 4, no verso 5, deixa eu ler para vocês aqui, Esther. Cadê o Esther? Não estou conseguindo abrir a Bíblia aqui. Pronto, até que fim. Esté capítulo 4, verso 15, está escrito assim, olha só, olha que coisa linda. Então disse Esté que respondessem a Mordecai, Esté 4, do 15 ao 17, vai, junta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias.
nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Olha que interessante. Esther, ela queria comparecer perante o rei para livrar o povo dela, o povo de Israel, que era cativo na Babilônia, de um holocausto. Seria o primeiro holocausto, não é, que Israel então enfrentaria ali nas terras da Babilônia. Então Esther, ela simplesmente, não é, ela ordenou, ela como rainha, ela ordenou, ela autorizou, não é, melhor, ela ordenou ao seu povo que fizessem um jejum, e por uma questão muito prudente. Diante disso, Esther levou o povo de Deus à vitória. Eu acredito que o jejum também ele é importante para obtermos respostas. O jejum é algo que nós utilizamos quando nós queremos saber de Deus, buscar de Deus. Lá em Atos 13, 2 e 3, a gente tem algo muito especial, não é? Onde os apóstolos de Jesus, eles estão agora orando e jejuando para saber respostas acerca daquilo que Deus quer para a igreja. Se você precisa hoje de resposta, se você precisa, não é, de um sinal de Deus, querido, olha só, faça jejum e entre também com a oração. O jejum pode romper limites na esfera espiritual, algo que jamais aconteceria por outro caminho. É um meio de graça e da bênção de Deus que não devemos nunca negligenciar. O jejum sempre revela coisas que nos controlam. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Essa então, não é, a nossa terceira disciplina interna que a gente está estudando nesses dias. E aí eu quero partir para uma segunda disciplina. E aí eu vou um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo está aqui correndo, né? A disciplina do estudo. E talvez, por mais que eu fale hoje, não dê para esgotar tudo que a gente poderia falar sobre a disciplina do estudo, essas disciplinas interiores. Então, só passar para você aqui, não é? Quais são as disciplinas espirituais? As disciplinas espirituais interiores, você tem oração, você tem a meditação, você tem o jejum e você tem o estudo. Anote aí, a disciplina do estudo. E só para lhe empolgar, deixa eu ler para vocês o que está no Salmo 119. Eu amo o Salmo 119. No versículo 105 está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que coisa linda, né? Gente, é maravilhoso. Olha só, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu entendo que o propósito das disciplinas espirituais é a transformação, digamos, interior do ser humano, né? Almeja substituir antigos e destrutivos hábitos de pensamento por hábitos novos que geram vida. Assim, em nenhuma outra área esse propósito é visto mais claramente que na disciplina do estudo. Essa disciplina ela é maravilhosa. Eu amo a disciplina do estudo porque eu amo estudar. Em Romanos 12, 2 está escrito, né, que nós devemos buscar uma transformação de mente. Na verdade, Romanos 12, 2 nos dá uma dica maravilhosa daquilo que, né, o estudo da palavra de Deus pode trazer à nossa vida. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, nós podemos ser transformados, sim, nós podemos e devemos ser transformados. Eu tenho certeza que o estudo é uma ferramenta maravilhosa de transformação interior. Em nenhuma outra área esse propósito é visto mais claramente do que na disciplina do estudo, a transformação interior. Então, oração, meditação, olha só, jejum e estudo são as 4 disciplinas interiores. A disciplina do estudo é um instrumento principal para nos levar a pensar nessas coisas que Deus tem para a nossa vida. Portanto, devemos nos alegrar por não estarmos abandonados, né, aos próprios artifícios e por termos recebido esse meio de graça de Deus para transformar o nosso espírito. Nós devemos nos alegrar cada vez mais por isso. Muitos cristãos permanecem muitas vezes escravos de medos, escravos de ansiedade, escravos de angústia, simplesmente porque não se beneficiaram
com a disciplina do estudo. Olha só, são assíduos muitas vezes na sua igreja, né? Respeitando aqui as religiões que nós temos aqui, muitas vezes são pessoas assíduas na igreja, levam muitas vezes até uma vida, né, de fazer bem as outras pessoas, de ajudar o próximo, contribuem naquilo que elas podem, tá certo? E elas são muito sérias, até rigorosas nos cumprimentos seus deveres religiosos, mas não são transformados, nunca tiveram uma transformação interior real e verdadeira. E hoje eu queria utilizar, ainda com base, não é, de tudo que a gente está falando aqui, João 8,32. É um texto muito conhecido que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, queridos, quem é que liberta? Quem é que liberta? Não é? A verdade acerca do Senhor Jesus Cristo, que é uma verdade que liberta. E o que é estudo? Não é? O que é estudo? Estudo é uma experiência específica na qual, por meio de atenção cuidadosa à realidade, a mente ela é capacitada a mover-se em determinada direção. Quem falou dessa maneira foi Richard Foster, ele é o autor do livro Celebração da Disciplina, que é um livro que eu estou estudando para trazer esse material para vocês. Então tem uma coisa que a gente nunca deve esquecer, é de que a mente sempre assumirá uma ordem que esteja de acordo com a ordem na qual você mantém o seu foco. Então a mente ela sempre vai trilhar por um caminho daquilo que nós focamos. É isso que baseia toda a questão de estudo, né? E quando isso acontece através de quê? Da concentração, da percepção, da repetição, formando-se novos hábitos de pensamento. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, querido. Nós temos que levantar na nossa vida novos hábitos de pensamento, ou melhor, sólidos hábitos de pensamento. Eu queria que você escrevesse isso, eu queria que você dissesse isso para mim. Eu preciso de novos e sólidos hábitos de pensamento. Quem pode dizer isso para mim? Você pode dizer? Alguém pode colocar dessa maneira? Eu preciso de novos e sólidos hábitos de pensamento. Olha só, se você acredita nisso, eu quero que você entenda que aquilo que estudamos determina os hábitos que serão formados. Sim, hábitos de pensamento. E eu queria que você entendesse que toda vez que a gente se preocupa em estudar, não é? Há 4 passos do estudo. A gente tem o passo da repetição, o passo da concentração, o passo da compreensão e o passo da reflexão. No passo da repetição, muitas vezes, quando nós estudamos, nós nos repetimos naquilo que nós estamos estudando, não é? Eu passei tanto tempo dando aulas do mesmo assunto que eu poderia passar mais de 10, 12 horas falando da mesma coisa, dando aula sem pegar um pedaço de papel, de tanta informação acumulada que a gente tinha por causa da repetição. É muito interessante também a questão da concentração. Se você se concentra, você vai conseguir estudar melhor. Há o processo de compreensão, procurar compreender aquilo que você está lendo. Quantas pessoas aqui têm o hábito de ler um jornal e você só lê uma manchete, você não medita naquilo que você está lendo? Não é verdade? Sim. Então a gente tem que procurar ler e compreender. Toda vez que eu ia trabalhar com meus alunos, dando aula, eu dizia para eles: olha só, eu vou ler e eu quero que vocês compreendam. Então a partir de agora é obrigado a compreender o que eu estou falando. Então eu vou começar minhas aulas dessa maneira. E ainda a reflexão, não é? Essa reflexão é a importância daquilo que você está lendo. Você tem que ler e estudar entendendo que aquilo dali traz um peso de importância para você. É importante que você esteja lendo, não é? E compreendendo tudo aquilo que está se dando naquela hora. E outra coisa mais, né? Compreender também, querido, olha só, através do estudo, não é? Que o estudo sempre tem algo de prático, sempre o verdadeiro estudo tem algo com o dia a dia, tem algo muito prático para a nossa vida. Todas as vezes que for estudar, você tem que começar pensando justamente na causa
da aplicabilidade daquilo que você está estudando. Daí a importância, né, de você aprender. Por que é importante aprender? Porque você logo estará colocando em prática tudo aquilo que você está estudando, né? Tem algumas pessoas aqui que são graduadas, pós-graduadas, mestradas, né? Eu tenho acompanhado o Instagram de uma pessoa que está aqui com a gente, a Catarina, e eu tenho visto que a Catarina ela tem feito um doutorado em odontologia e ela faz umas postagens, gente, que ninguém entende o que ela posta, mas ela com certeza entende tudo aquilo que ela está postando naquela hora em relação, né, às teses de doutorado, de mestrado que ela está fazendo na área da odontologia. O meu desejo hoje é que você estude, que você também desenvolva essa disciplina maravilhosa do estudo. Amém? E aí, por hoje é só. E vamos orar? Vamos orar? Estabeleça seus dias, os seus momentos de jejum. Estabeleça seus momentos de jejum. Estabeleça também os seus momentos de estudo. Querido, volte a estudar. Volte a estudar. Algumas pessoas, muitas vezes, elas vêm reclamar da gente, né, de que a vida, nada está bem, tudo na vida está muito ruim. Eu te dou uma sugestão. Olha só, ei, está precisando melhorar, está precisando recomeçar a tua vida? Volta para o básico, volta para a sala de aula, volta para o livro, vai estudar, recomeça a partir daí, se reestruture a partir daí, amém? Hoje estava nas mídias sociais vendo um rapaz que eu admiro, ele é da nossa antiga igreja e ele passou um tempo vivendo uma situação muito difícil com a família. Ele não estava conseguindo sustentar a família dele bem. Sabe o que ele fez? Queridos, olha só, ele entrou num curso de farmácia e ele trabalhou muito e estudou e foi um período difícil para ele, mas ele buscou essa qualificação e ele conseguiu. E hoje ele é um farmacêutico. E hoje, vendo as postagens dele, eu vejo a diferença do que ele é hoje para o que ele era antes. E como farmacêutico, ele está conseguindo dar para a família dele uma qualidade de vida que antes eles não tinham. Então, até para você ir melhor profissionalmente, né? Essa disciplina do estudo é algo que mexe com a gente, que nos transforma, tá bom? Queridos, eu poderia passar muitas horas falando para vocês, mas o nosso tempo está esgotado e eu vou orar por você, tá bom? Quero orar pela família da pastora Arildes. Não sei se a Mel ainda está aqui com a gente, mas eu quero orar pela família da pastora Arildes. Nós não oramos por aqueles que já faleceram, né? Mas nós oramos pela família que fica, para que o Senhor console. Amém? Vamos orar comigo? Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Tu és bom, Tua fidelidade dura para sempre. Quero te agradecer, Pai Santo, por cada pessoa que está aqui conosco hoje. Que o Senhor abençoe, meu Deus, nesse desejo de cumprir com essas disciplinas internas que nos levam, meu Deus, a uma maturidade, a um crescimento espiritual maravilhoso, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um e te peço que cresçam em Ti. Meu Deus, que cresçam no Senhor e que sejam muito melhores do que eram antes, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço pela família da pastora Arildes, meu Deus, que partiu hoje. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida dos seus familiares. Meu Deus, a pastora Neném, meu Deus, o Dino, o pastor Nélio, Nerildes, ó Pai. Meu Deus, os seus irmãos, o Nelson, o Neldes. Pai, que o Senhor abençoe essa família que está sofrendo hoje com a perda da pastora Arildes, meu Deus. Que o Senhor coloque, meu Deus, o Teu agir na vida deles, de modo que o Espírito Consolador venha consolar a cada um deles, aos filhos, meu Deus, noras, genros, ó Pai, netos, netas, bisnetos, para a glória do Teu nome. Todos aqueles, ó Pai, e também que são filhos espirituais dela, que vieram do ventre espiritual da pastora Arildes, que o Senhor traga o consolo hoje, em nome de Jesus. Abençoa a vida, Pai, do Evaldo, abençoa a vida da Maria, do pastor Josué, da Jaqueline, da Maria Tainara, da Alzeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Giovano, do Alan, da Jaqueline Heller, do Luiz Henrique. Eu te peço pela vida do Benício, do Antônio Vinícius, da Maria Holanda, da Yara, da Carol e do Bruno, da Carol Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca, do Newton, da Magda, do pastor Ivonildo, do Glauber, do Glauco, do Breno, da Verusca.
Meu Deus, ó Pai, te peço pela vida da Karine do Cajado, te peço pela vida, meu Deus, da Carol, do Irapuã, do Carlos Roberto, do Marcos Stan, meu Deus, te peço pela vida do, meu Deus, do Breno da Verusca, o Pai, da Roberta Ronce, da Isineida, do Dr. Jabas Oriz, da Geise, do Fábio, do Alex, da Aline, do Valderi, do José Conrado, do Isaac, do Davi. Te faço menção, ó Pai, hoje da vida da Luisiânia, da Renata Holanda, do Antônio Alfredo, do Simão Abidon, da Thaís Bruno, da Jovelina, do Jovino. Te peço pelo Antônio Madeira, pelo Marcos Cadelha, pela Valência, pela Thaís Germano, pelo Jonatas, Roberta, Chaguinha e Altenor, a Cláudia, o Tom Arruda, o Eimar e Iraísa, a Janolque e o Valdir, o Iago Felipe, o Gabriel Aquino, a Maria Rita, a Astrid, o Marcone, a Dona Francisca. Te peço pela vida da Linismar, da Sandra, da Helena, da Irismar, da Fabiana Araújo. Te peço pela saúde da pastora Ruth, que o Senhor traga a plena recuperação da pastora Ruth, Pai. Desejamos a saúde do Senhor na sua coluna, Pai, os seus nervos, tendões, ó Pai, em nome de Jesus. Sara, tua filha, e cada um dos teus servos, ó Pai, nomeados aqui hoje. Eu te peço ainda por todos os médicos, todo o serviço de saúde do estado do Ceará e do Brasil. Te peço, Pai, pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito de Fortaleza e demais prefeitos, ó Pai, dos municípios do estado do Ceará, que o Senhor abençoe com sabedoria e com prudência, para cumprirem bem, meu Deus, o mandato que lhes foi dado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda e nos fortalece na Tua presença todos os dias, em nome de Jesus, amém. Depois de amém, glória a Deus, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, amém? Olha só, hoje à noite nós teremos o culto online da Igreja Nova Criação, começa às 19h30 lá no YouTube, entra lá no YouTube, tá? E você vai encontrar um culto maravilhoso hoje na nossa igreja, tá bom? É um prazer ter você lá conosco. E fique atento também às lives dos pastores da Igreja Nova Criação. Mais tarde a pastora Cristiane, né, estará conosco aqui, tá certo? E ela vai trazer uma palavra maravilhosa também, uma bênção, pastora Cristiane, tá? Fique atento às reuniões de grupo de crescimento, fique atento também. Não sei se você sabe, mas essas minhas lives, todas elas ficam salvas no Instagram e no YouTube. Tem um canalzinho lá do YouTube que fizeram para mim. Gente, agora eu sou youtuber, tá certo? Eu sou um youtuber. Não sou um youtuber famoso, tenho pouquíssimos inscritos, mas quem sabe você entrando lá, tá? E aí você nos acompanha e compartilha as nossas lives, compartilha essas palavras. Se você acha que pode fazer diferença na vida de alguém, compartilhe isso com alguém que possa de repente precisar, tá bom? Gente, um beijão, Deus abençoe, até amanhã às 18 horas a gente está aqui de novo. Um abração, tchau, tchau.